Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade Pentecostal Palavra Viva. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, eu tinha prometido que eu ia gravar um pequeno vídeo passando para vocês as minhas impressões com relação às duas enquetes que eu coloquei no grupo, né? Ontem, na parte da tarde, finalzinho da tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos que o que eu vou compartilhar aqui não é algo específico para ninguém, tá? Não é nenhuma mensagem para uma pessoa, para outra que se manifestou, que participou da brincadeira, que repercutiu essas duas enquetes, sabe? Não é uma indireta para ninguém, nada disso, tá? Na verdade, ontem eu estava olhando meu Instagram. Eu não tenho costume de olhar o Instagram, de mexer no Instagram, eu não gosto muito de mexer no Instagram, só que ontem eu precisei entrar no Instagram para conversar com uma pessoa e obter umas informações. E aí eu estava olhando o meu feed lá, né, as mensagens que eu tinha recebido, e dentre as mensagens que eu tinha recebido, apareceu inicialmente aquela primeira que fala, que é da página do pastor Josué Gonçalves, que fala 7 características da esposa coveira. E vocês vão ver até que na postagem que eu coloquei, tá lá logo na frente, pastor Josué Gonçalves, e seguir, porque eu não sigo o Josué Gonçalves, mas essa postagem apareceu para mim. Então achei interessante, porque não é uma pessoa que eu siga, embora respeite tudo, já vi muita coisa dele, mas não é uma pessoa que eu siga para que eu fique recebendo postagens diretas, mas essa postagem apareceu para mim. E aí nessa postagem tava 7 características da esposa coveira. Então ele falando, dando 7 aspectos negativos, né, de uma mulher que, acredito eu, que esse coveira é que seria a responsável por enterrar o próprio casamento. Então eu acredito que ele tenha desejado dizer isso, né? Que não é uma mulher que traz coisas à vida dentro do casamento, mas seria uma mulher que traz coisas que mata as coisas dentro do casamento, que faz com que o casamento não vá para frente, que a família não evolua. Então, é a mulher tola que o livro de Provérbios fala, né, que a Bíblia fala sobre a mulher tola. Então ele dá 7 características. A primeira ele fala que é eterna descontente, a segunda só enxerga o lado ruim de tudo, a terceira, na visão dela ninguém presta, a quarta é mal-humorada, a quinta é negativa, a sexta é invejosa, não suporta a alegria dos outros, e a sétima é sem noção. E ele termina fazendo a pergunta: você é uma esposa coveira ou parteira? E aí apareceu essa postagem, eu achei interessante, hein? Tem um fundo de verdade em tudo isso, porque na verdade todas essas coisas são coisas que a própria Bíblia fala. Que uma pessoa tola é que pratica isso, uma mulher tola é que pratica isso, e isso destrói o próprio lar. Então não tem nada de absurdo, de excepcional, mas é algo que a gente já conhece, a gente já sabe, mas falado de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais irônica, né? E aí ele pergunta: você é esposa coveira ou parteira? Eu printei essa mensagem e coloquei no grupo. E logo em seguida, ele postou também essa segunda mensagem: 10 tipos de maridos que as mulheres amam. E aí ele dá 10 características positivas que podem ser encontradas em um homem e que, segundo ele, são características desejáveis pelas mulheres. As esposas esperam homens que sejam assim. Então, esperam um homem que seja um líder, que seja romântico, que seja gentil, fiel, amigo, trabalhador, generoso, humilde, focado, proativo. E aí ele termina perguntando: como marido você é assim? Então, como tinha uma postagem referente a esposas, logo depois ele colocou essa postagem referente a maridos. E aí eu postei também, senti no meu coração de postar também para ver qual seria a repercussão dessas duas postagens no nosso grupo. De cara, como eu não foi proposital, mas a primeira postagem dele fala de aspectos negativos. E aspectos negativos que seriam encontrados numa mulher. A segunda fala de aspectos positivos que seriam encontrados num homem. E não teve nenhuma outra postagem, pelo menos não apareceu para mim, nenhuma outra postagem que invertesse as situações, os polos, que desse as características positivas de uma mulher e as características negativas de um homem, né? E então logo de cara eu percebi isso e imaginei, falei: isso aqui, do jeito que está aqui,
o pessoal vai reclamar. Porque, não, mas só colocou característica negativa das mulheres, e por que não colocou dos homens? E com relação aos homens, pô, só colocou coisas boas dos homens, por que não colocou características boas das mulheres? Então eu imaginei logo de início que as pessoas iriam receber essas postagens com esses questionamentos, como de fato aconteceu. E depois fui verificando qual que tinha sido a repercussão e tal. Um se manifesta de um jeito, outro se manifesta de outro jeito. Um coloca uma brincadeira, outro responde com outra brincadeira. Isso é muito saudável. Eu acho que isso é bom. É uma forma de nós conversarmos sobre coisas sérias, mas de uma forma leve. Nem tudo que é sério precisa ser dito de uma forma pesada. A gente pode dizer de várias formas, né, a mesma coisa. E às vezes a gente pode escolher uma forma mais leve de abordar um assunto. E eu acho que é legal isso. Achei legal as repercussões, os pontos de vista, as manifestações. Achei todos saudáveis e importantes. É importante nós exercermos o diálogo entre nós, a conversa entre nós. É assim que a gente vai crescer e vai se edificar. Mas à noite, durante a madrugada, eu senti Deus falando comigo a respeito dessas duas postagens. Por que elas teriam aparecido para mim? Por que eu teria colocado para vocês dessa forma, sem achar nenhum contraponto? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Dessas duas postagens e de toda a movimentação que nós tivemos no grupo, daquilo que eu já esperava que fosse acontecer e que de fato veio acontecer, todas as manifestações, novamente reforçando, isso não é nenhuma reprovação, nem ataque a nenhuma das manifestações. É só algo que Deus colocou no meu coração. Porque, de fato, eu observei, né? E a gente pode observar que as mulheres ficaram assim, nossa, mas só fala coisa ruim da gente. E os nossos dados positivos? E as nossas questões, e os nossos pontos positivos? Por que só fala os pontos positivos dos homens? Por que não apresenta o ponto negativo deles? E eu vendo isso e dando risada, mas de repente o Espírito Santo tocou no meu coração e Deus acabou dizendo para mim o seguinte: olha, é exatamente dessa forma que vocês vêm a mim. É exatamente com essa postura que vocês se apresentam diante de mim quando vocês querem orar, quando vocês querem conversar. E o que vocês não estão entendendo é que com essa postura não vai dar certo. Com essa postura, eu não vou responder às orações de vocês. E é aí que eu acho que a reflexão se torna séria. A gente sai um pouquinho daquele tom leve e a gente passa a se deparar agora com um tom um pouco mais pesado vindo da parte de Deus. Por quê? Deus, quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo, ele me levou para um texto bíblico. E eu quero fazer a leitura rapidinho, é um texto curto, não é um texto longo, não. Mas eu vou ler para vocês. O primeiro texto que o Espírito Santo me conduziu foi no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E é uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, do versículo 10 até o versículo 14. Prestem atenção para entender como, através dessa brincadeira, através desse momento de descontração, Deus nos leva a uma reflexão que é muito séria. Olha só o que Jesus falou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Então nós sabemos que os fariseus eram os mestres da lei, aqueles que se buscavam uma vida santa, perfeita e se achavam santos e perfeitos. Já o publicano era o cobrador de impostos. Era um judeu colocado para cobrar impostos dos outros judeus pelo Império Romano. Então, ninguém gostava de publicano. As pessoas achavam que o publicano era um traidor, era uma pessoa mau caráter, tá? Então, olha só. Os 2 subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Mas presta atenção na oração de cada um deles. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, olha a oração do fariseu.
Os dois subiram ao templo e no templo, se apresentando diante de Deus, o fariseu olha e fala assim: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Eu sou um homem muito bom. Eu sou melhor que os demais homens. Eu não roubo. Eu sou justo. Eu não pratico adultério. E olha só, Senhor, eu não sou igual a esse publicano que está aqui do meu lado. Essa foi a oração do fariseu. Jesus continua. Ele ainda falou para Deus: eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Agora olha como Jesus conclui isso. Jesus disse que o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a postura de cada um deles. O fariseu se coloca diante do Senhor e quando ele fala de si, ele só se exalta. Eu sou bom. Olha as minhas características, Senhor, olha as minhas qualidades. E quando ele fala dos outros, ele rebaixa. Olha os outros homens, eles são roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou assim. Olha esse publicano. Eu não sou como ele. Então o fariseu se apresenta diante de Deus, se gloria nas suas qualidades e aponta e acusa os defeitos dos outros. Já o publicano, quando ele se apresenta diante de Deus, ele olha para dentro de si mesmo e ele vê que ele é um pecador. Ele vê os seus defeitos e ele não destaca as suas qualidades. Ele simplesmente olha para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele nem se aproxima muito do altar. Ele nem levanta os olhos aos céus, porque ele reconhece a sua posição de pecador. Diante dessas duas posturas, Jesus conclui falando o seguinte: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu não. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então olha que lição Jesus nos dá. E foi isso que o Espírito Santo me falou ontem à noite. Me falou durante essa madrugada. Jesus nos mostra que quando nós nos apresentamos diante de Deus, não adianta a gente querer apresentar para Deus as nossas qualidades. A gente mostrar para Deus que nós somos isso, somos bons, somos aquilo que nós temos feito de positivo. Não adianta a gente querer se exaltar diante de Deus. Quando a gente se apresentar diante de Deus, a gente tem que se apresentar com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, é para olharmos para dentro de nós mesmos, vermos os nossos defeitos e confessarmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, sem justificar. Senhor, eu sou assim mesmo, pecador. Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, não é para nós olharmos para o próximo e falarmos: olha, Senhor, vê o pecado dele, olha o que ele está fazendo de errado, eu não sou assim. Porque aquele que se exalta perante Deus será humilhado, mas aquele que se humilha perante Deus, esse será exaltado. Um outro texto que vem na esteira desse raciocínio é o Tiago 4, versículo 6, quando é afirmado que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E um terceiro texto que também me veio foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, em que Paulo fala: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, se eu tenho que ficar falando alguma coisa a meu respeito, eu não vou falar das minhas qualidades. Eu não vou exaltar as minhas qualidades, eu vou destacar os meus defeitos. E o que isso tem a ver com a brincadeira, ou com a enquete que a gente colocou ontem, com toda a repercussão que nós tivemos, segundo o que eu compreendi da parte de Deus? Como eu disse, o Espírito Santo tocou no meu coração falando assim: olha, é dessa forma que vocês têm se apresentado diante do Senhor. E é justamente por isso que vocês estão padecendo tanto e que o Senhor não tem feito grandes coisas no meio das famílias. De que forma nós temos nos apresentado diante do Senhor?
Nós nos apresentamos diante do Senhor exaltando as nossas qualidades. Então, muitas vezes eu, como marido, vou ao Senhor para reclamar da minha esposa. E aí eu faço exatamente como fez aquele fariseu. Senhor, eu sou um marido tão bom, sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou temente a Ti, eu leio tanto a Tua palavra. E olha a mulher que o Senhor me deu, olha a esposa que eu tenho. Nossa, meu Deus, olha só como ela é. Ela não te busca, ela fica perdendo o tempo dela com outras coisas, ela é isso, ela é aquilo. Percebem o quanto a nossa conduta é parecida com a conduta do fariseu? Eu me apresento diante do Senhor para exaltar as minhas qualidades. E quando eu vou falar da minha esposa, dos meus filhos, eu aponto os defeitos, exatamente como aquele fariseu fez. E as nossas mulheres do nosso meio fazem a mesma coisa. Costumam fazer a mesma coisa. Se apresentam diante do Senhor e tentam usar o seu temor, a sua busca por Deus, como uma moeda de troca. Ó Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho ido à igreja, eu tenho jejuado, eu tenho clamado para que o Senhor mude o meu marido. Porque o meu marido é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. Então também nossas mulheres, as mulheres do nosso meio, também têm se apresentado diante de Deus em oração com essa mesma conduta, com essa mesma postura, exaltando as suas qualidades e humilhando o outro. E é isso que Jesus ensinou e que o Espírito Santo me trouxe à memória. Falou, olha, enquanto vocês orarem assim, vocês não serão justificados. E sabe o que significa ser justificado? Nesse contexto, significa que aquilo que você está pedindo para Deus, Deus considera como justo. Então você vai ao Senhor, você clama por alguma coisa, você pede o favor do Senhor, o Senhor olha para você e fala assim, vou conceder o que você está pedindo porque é justo. Então foi justificado. E o que Jesus está dizendo é que muitas vezes nós estamos orando dessa forma, e por orarmos dessa forma, exaltando a nós mesmos e humilhando o outro, expondo os defeitos e as imperfeições do outro, as nossas petições não são atendidas porque Deus olha e fala assim, não é justo. Você não foi justificado. Você não foi justificada, mulher. Então, na medida em que nós tentamos nos justificar, mostrar para Deus quais são as nossas qualidades e mostrar para Deus que nós somos merecedores da obra dele, do agir dele transformador na vida do esposo, da esposa, na vida do filho, da filha, Deus olha para a gente e fala assim, não. Não, porque você não reconhece o seu pecado. Você não reconhece o seu defeito. Então essa questão é uma questão muito importante. E quando o Espírito Santo tocou no meu coração, ao longo do dia de ontem, de hoje, acompanhando todas as discussões e tudo, me fez lembrar os problemas que as nossas famílias cristãs estão enfrentando dentro da comunidade Palavra Viva, fora da comunidade Palavra Viva, no mundo em geral, no mundo todo. Nos últimos tempos isso tem me angustiado muito de ver que nós temos uma palavra, nós temos em mãos a palavra que traz vida. Nós temos em mãos toda a instrução do Criador para que a nossa vida seja abençoada, mas nós olhamos para dentro das nossas casas e das nossas famílias e nós vemos que as nossas casas, as casas dos cristãos não são abençoadas. Nós vemos dentro dos lares cristãos um percentual de divórcio que é igual ao percentual que tem fora da igreja, de pessoas que não temem a Deus. Nós vemos dentro dos lares cristãos o adultério, pornografia, pecados tão, ou às vezes até mais graves do que nós encontramos nos ímpios, que muitas vezes nós apontamos o dedo para eles e acusamos essas pessoas de estarem distantes de Deus. Nós estamos vendo as nossas famílias muitas vezes sendo destruídas, os casamentos realmente sendo destruídos,
a falta de harmonia no lar, a falta de unidade dentro do lar, e nós clamamos, 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 clamamos ao Senhor, mas parece que não adianta, a gente não vê resposta, nada acontece, as nossas famílias não são transformadas. E eu acredito que Deus está através do que foi postado ontem e está sendo compartilhado agora, Ele está nos exortando, nos ensinando e nos mostrando que o caminho que nós estamos tomando está incorreto. Se nós queremos a transformação dentro das nossas casas, dos nossos lares, nós precisamos primeiro reconhecer quais são os nossos defeitos. O que nós fazemos de ruim? E quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não adianta a gente apontar o dedo para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha filha. A gente tem que voltar o dedo para nós mesmos e falar assim: Senhor, eu ajo assim, eu sou dessa forma, é isso que eu sou. E não adianta a gente querer justificar para Deus. Ou a gente confia que é Ele que nos justifica, ou a gente fica tentando achar justificativa para os nossos defeitos. Então, no caso lá das mulheres, vamos ver aqui, que estava lá os defeitos, não é? É eterna descontente. Se você percebe descontentamento e manifestações de descontentamento, uma postura de descontentamento da sua parte, não adianta você se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu tenho andado descontente por causa disso, daquilo outro, porque meu marido faz isso, minha esposa faz aquilo, não sei quem faz isso e me deixa descontente. Não. Eu tenho... Se você verifica que você é muito pessimista, só enxerga o lado ruim das coisas, ou na maioria das vezes você enxerga o lado ruim das coisas, se coloca diante de Deus e assuma isso. Não adianta querer achar desculpa para isso perante Deus. Senhor, eu estou vendo só o lado ruim, mas porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, estou passando por aquilo. Não. Não tente se justificar perante Deus. Você é mal-humorado, você é uma pessoa negativa, você tem inveja, você não tem sensibilidade para as coisas. Não jogue a culpa disso em outras pessoas. Quando você for orar, simplesmente abra, reconheça: Senhor, eu sou assim. Eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Gaste mais tempo fazendo isso e deixe de apontar o defeito dos outros, de quem convive com você. Porque quando a gente adotar essa postura de acordo com o que Jesus falou, a cada oração que nós terminarmos de fazer, nós seremos justificados. O Senhor vai orar para a gente e fala assim: aquilo que Ele está pedindo, aquilo que ela está pedindo é justo. Eu vou conceder. Eu vou fazer. Agora, enquanto não adotarmos essa postura e continuarmos tentando achar justificativas e desculpas para o que há de errado dentro de nós, não vai adiantar orar, não vai adiantar fazer campanha, não vai adiantar fazer jejum, não vai adiantar nada disso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o Senhor vai olhar para nós e falar assim: não é justo o que você está pedindo. Porque você está se exaltando. Então o caminho é o caminho da humilhação. Interessante que o Espírito Santo me acordou de madrugada para orar, antes dele me compartilhar comigo essa reflexão. E nessa oração, talvez hoje, talvez pela primeira vez eu tenha orado dessa forma. E os irmãos podem até achar estranho, se escandalizar, mas eu não posso esconder. Eu ajoelhei e disse assim: Deus, meu Pai, eis-me aqui, um pecador. Um homem impaciente, arrogante, soberbo, vaidoso, preguiçoso, invejoso, impuro. Esse sou eu, Senhor. Eu não sou digno de estar na Tua presença, mas eu clamo pela Tua misericórdia, porque só o Senhor pode me transformar. Só o Senhor pode mudar quem eu sou. Isso significa que o tempo todo eu tenho essas condutas? Não. Mas significa que eu tenho essas coisas dentro de mim. E que não adianta eu querer compensar esse lado ruim com pequenas coisas boas, porque para Deus, um pouquinho de sujeira dentro do copo d'água já faz com que Deus se enoje e não beba a água que está ali. Então, um pouquinho de impureza que houver dentro de mim já vai fazer com que Deus se afaste e recuse a minha presença. Mas,
quando eu reconheço essa impureza, o que está de errado dentro de mim, aí Deus considera justa a minha petição e age a meu favor. Aí eu encontro graça nos olhos de Deus. Mas isso precisa ser feito. Então, na verdade, ao invés das mulheres ficarem tristes pelo fato de que a gente só tinha características da esposa coveira, os homens deveriam ficar tristes porque não temos ali uma relação de coisas que nós fazemos e que estão colocando o nosso casamento, as nossas famílias no buraco. E nós precisamos enxergar isso, porque não adianta eu ir diante de Deus e falar: Senhor, eu trabalho, eu sou um pai trabalhador, eu sou esforçado, eu coloco comida dentro de casa. Não adianta eu me exaltar perante o Senhor, mas vai adiantar quando eu chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu não tenho tratado bem minha esposa, eu tenho sido impaciente, rude, bruto, ciumento, avarento, mesquinho. Me ajuda, Senhor. Me transforma. Quando a gente fizer essa oração, quando eu fizer essa oração, quando cada irmão casado aqui fizer essa oração, nós vamos ver que Deus vai olhar para a gente e falar assim: é justo o que você está pedindo. Você foi justificado. Eu vou atender o seu pedido. Eu vou transformar a tua vida. Para confirmar essa sensação, hoje eu recebi uma mensagem da irmã Ildener me pedindo para preparar a artezinha para o trabalho que as irmãs vão desenvolver na igreja amanhã. E vou até verificar aqui, mas o tema desse final de semana é casamento transformado pela graça. Quando eu recebi dela hoje, ela me mandou esse tema às 11h30. Quando eu recebi dela hoje esse tema, aí eu senti a confirmação de que eu tinha que compartilhar isso com os irmãos. De que o casamento transformado pela graça, que é o que eu quero, que você quer, temos casamentos que reflitam a vontade do Senhor, que espelhem a vontade do Senhor, em que as pessoas olham e falam assim: não, olha como Deus abençoa esse casal e essa família. Esse casamento, ele só vai existir quando mudarmos a nossa postura diante do Senhor, enquanto maridos e enquanto esposas. Então não adianta as mulheres ficarem bravas: porque não vi nenhuma característica negativa do marido. Não. Tentem vocês. Aquelas são 7, mas eu acredito que se vocês mergulharem na palavra, vocês vão ver muitas outras características de uma mulher que é coveira, que enterra o seu relacionamento. Mas eu queria ver as características da mulher parteira. Perante Deus, na sua oração, não vai adiantar você olhar para Deus e falar assim: Senhor, mas eu sou tão compreensiva com o meu marido, eu honro meu... Não. O que Deus espera de você é uma postura de humilhação. E é isso que a palavra diz. Ele espera que você se apresente diante dele e fale assim: Senhor, eu piso na bola nessa área. Eu reconheço. Sem tentar dar desculpas. E sem tentar ficar apontando porque meu marido é isso, aquilo outro. Não vai adiantar. A gente tem que entender o que Jesus falou e praticar o que Jesus falou. Se eu me apresentar diante de Deus, me exaltando e apontando os defeitos do outro, eu volto para casa. Eu saio do meu momento de oração sem ser justificado. Sem que o favor de Deus se volte para mim. Mas se eu me apresentar diante de Deus, como as irmãs querem fazer hoje à noite, amanhã, com jejum e oração pelas famílias, olhando para dentro de mim, falando assim: realmente, eu sou murmuradora. É isso que eu sou, Senhor. Realmente, eu sou maledicente. Eu sou invejosa, eu sou orgulhosa. Se as irmãs se apresentarem assim, da mesma forma que se os irmãos se apresentarem dessa forma: Senhor, eu falho, eu sou rude, eu sou bruto, eu sou ignorante, eu não tenho paciência, eu sou egoísta, eu penso mais em mim do que na minha esposa, do que nos meus filhos.
tem misericórdia de mim e me transforme. Se nós adotarmos essa postura, eu acredito que a partir desse trabalho que vai ser feito nessa noite, nesse final de semana, e daqui por diante, a gente vai começar a ver mudanças significativas dentro das nossas casas, dos nossos lares e das nossas famílias. Como Paulo disse, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, se eu tiver que ficar falando, exaltando alguma coisa com relação a mim, que seja das minhas fraquezas. Era isso. A paz do Senhor a todos, tenham um excelente final de semana e que nós possamos nos reencontrar aí no próximo domingo. Beleza?